João capítulo 3. Estou lendo na ARA, Almeida Revista e Atualizada. Vamos ler do verso 1 até o verso 8. Amém? Diz assim a santa palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Estou lendo na ARA, Almeida Revista e Atualizada. Vamos ler do verso 1 até o verso 8. Amém? Diz assim a santa palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amém, irmãos? Você já sentiu a presença de Deus nesse lugar nessa noite? Deus está aqui. Ele te chamou neste lugar. Ele quer falar ao seu coração nessa noite. Ele quer continuar ministrando ao seu coração. Você abra os seus ouvidos, abra a sua voz, abra a sua mente, o seu coração, para receber essa palavra em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa oportunidade, esse privilégio de louvar ao Senhor com os irmãos, de adorar ao Senhor com canções. Mas agora, Deus, nós temos o privilégio de abrir a Tua palavra e, Deus, meditar nela. Pedimos, Deus, que o Teu Espírito esteja aqui, abrindo o nosso entendimento, abrindo o nosso coração, para que possamos receber a Tua palavra, Senhor. Deus, que toda desatenção, toda vontade no banheiro, de beber água, Deus, que possa ser colocada para fora, que toda atenção seja para a Tua palavra nesse momento. E que o Senhor esteja nos conduzindo, levando a nossa mente cativa à Tua palavra. E que essa palavra alcance o nosso coração com poder, pelo poder do Espírito Santo. Nós cremos em Ti e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós abrimos em João capítulo 3, né? E essa é talvez a conversa mais famosa da Bíblia. Nicodemos e Jesus produzem o diálogo mais célebre das Escrituras. Talvez você que tem 10, 20, 30 anos de igreja já ouviu muitas e muitas pregações sobre João capítulo 3. Mas a palavra do Senhor ela é como maná, que vinha todos os dias, o mesmo maná, mas se renovava toda manhã.
Que a palavra do Senhor se renove nessa manhã no nosso coração, em nome de Jesus. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um dos principais dos fariseus. Nicodemos era membro do Sinédrio. Irmãos, Nicodemos era alguém muito importante. O Sinédrio era uma organização de 70 homens, que eram os homens mais importantes da sociedade. Aqueles 70 homens determinavam tudo sobre aquela sociedade. O Sinédrio não era só algo religioso. Obrigado, irmão. O Sinédrio não era apenas uma autoridade religiosa. Quem fazia parte do Sinédrio guiava a sociedade civil, guiava a sociedade religiosa. Todas as principais decisões passavam por esses homens, esses 70 homens. E Nicodemos fazia parte desses homens. Nicodemos era alguém muito importante, irmãos. Se Nicodemos estivesse aqui hoje, a gente era aquela pessoa que a gente ia cumprimentar, que a gente ia tirar foto, que a gente ia postar no story, né? Era como se Jesus estivesse conversando com alguém célebre, muito importante. Talvez o presidente da República, o Alexandre de Moraes, alguém muito importante, né? Mas, meus irmãos, o que me chama a atenção é que Jesus conversa com Nicodemos no capítulo 3. Mas no capítulo 4, Deus conversa com uma mulher samaritana. Os samaritanos eram um povo discriminado. Essa mulher era discriminada por ser samaritana. A palavra de Deus diz que ela foi buscar água em horário que não era comum. Ou seja, era uma mulher discriminada pelos próprios samaritanos. No capítulo 3, o Senhor Jesus fala com a mais alta classe social. No capítulo 4, Deus fala com a mais baixa classe social. O Senhor não está preocupado com a sua conta bancária. O Senhor não está preocupado com o seu status. O Senhor não está preocupado se você é importante diante da sociedade ou não. Não está preocupado com o seu emprego. Não está preocupado com quem é você diante da sociedade. Se você é grande ou pequeno, rico ou pobre, gordo ou magro, velho ou jovem, Deus não se importa. Deus quer falar ao seu coração nessa noite. Deus quer ter um encontro contigo. Independente se você é um poderoso da sociedade ou se você é discriminado, o Senhor fala com todos, grandes e pequenos. E nessa noite Deus te trouxe aqui porque Ele quer ter um encontro com você. E sabe, Nicodemos foi conversar com Jesus. E a palavra de Deus diz no verso 2 uma expressão que é chave para a nossa compreensão desse texto. No verso 2 diz: este foi de noite. Nicodemos foi encontrar com Jesus pela noite. Muito provavelmente, irmãos, ele foi se encontrar com Jesus de noite, porque ele não queria ser visto por ninguém. Ele não queria ser visto por nenhuma autoridade do Sinédrio. Ele estava se encontrando com Jesus às escondidas. Nicodemos era alguém tão importante, era alguém tão bem avaliado socialmente, mas era alguém que precisava se esconder nas trevas. Nicodemos era alguém que pertencia às trevas, irmãos. Essa noite é muito preciosa nesse texto, porque mais para frente nós vamos ver Nicodemos defendendo Jesus à luz do dia. Mais para frente nós vamos ver Nicodemos preparando o corpo de Jesus à luz do dia. Essa noite está propositalmente no começo do texto aqui, mostrando que Nicodemos era alguém das trevas. Nicodemos conhecia muito da palavra de Deus. Os fariseus, os membros do Sinédrio, eram pessoas que dominavam as escrituras, que conheciam a palavra de Deus. Nicodemos conhecia muito, e ele foi conversar com Jesus nas trevas. Mesmo conhecendo muito, mesmo sendo alguém respeitado socialmente, da elite social, a palavra de Deus nos mostra que ele é alguém que pertencia às trevas, que estava na escuridão, irmãos. Mas ele foi se encontrar com a estrela da manhã. Ele foi se encontrar com a luz do mundo, com a luz que brilhou e brilha e brilhará eternamente. Nicodemos foi nas trevas se encontrar com o Senhor Jesus. Irmãos,
Nós vivemos numa sociedade muito difícil. Vivemos um tempo em que cada vez mais as pessoas estão confusas. As pessoas não sabem a sua identidade. Existe treva nas mentes das pessoas. Cada vez mais as pessoas estão perdidas. Não sabem por que estão aqui. Não sabem qual é o sentido da sua vida. Não sabem qual é a sua identidade. Não sabem o seu propósito. Não sabem por que Deus o criou. Não sabem por que está nesse mundo. A mente está cheia de trevas. Eu não sei se você hoje está com a mente em trevas nessa noite. Se você hoje está atribulado com alguma coisa. Se as trevas passam pela sua mente. Mas, irmãos, eu quero te dizer que para todas as trevas, essa é a luz que dissipa as trevas. Não importa a escuridão que você esteja, se você se encontrar com o Senhor na palavra de Deus, as trevas se dissipam. Nicodemos foi em trevas ter com Jesus, mas ele saiu brilhando. Jovem, adolescente, você que busca a identidade, é uma fase que a gente busca tanto a identidade. Mas isso também é atemporal. Você pode ter 50, 60, 70 anos, viver uma vida, sua rotina todos os dias, não saber por que você está aqui. Saiba que a sua identidade está revelada nas Escrituras. A sua identidade está ligada ao Pai. Jesus é aquele que dissipa as trevas do seu coração. É aquele que dissipa as trevas da sua mente. Jesus é aquele que te dá um sentido. Jesus é aquele que te mostra o caminho. Jesus é aquele que faz com que todas as coisas se encaixem. Jesus é aquele que dissipa as trevas da sua mente, do seu coração. Que Ele dissipe nossas trevas hoje em nome de Jesus. Que nós possamos ver a luz do Senhor. E essa luz iluminar os nossos olhos, iluminar o nosso coração, iluminar a nossa mente. Eu fico imaginando Nicodemos conhecendo todas as coisas da palavra, pertencendo ao sinédrio, sendo bajulado onde quer que ele fosse, mas o seu coração estava em trevas. Ele precisava ter um encontro com Jesus para que a sua vida fosse transformada. Fico pensando ele andando pela Judeia, pela Galileia, e não encontrando sentido, não encontrando uma luz, ainda estando com os olhos cegos. Mas ele precisava se encontrar com o Mestre, precisava se encontrar com Cristo. Nessa noite o Senhor está aqui, Ele quer encontrar com você. Irmãos, se encontrar com Deus uma vez na vida, se encontrar com Jesus uma vez na vida é maravilhoso, mas se encontrar com Ele de novo, e de novo, e de novo, é maravilhoso. Ele quer ter um novo encontro com você nessa noite. Seguindo o texto, de noite ele foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Nicodemos elogia Jesus, né? Ele é cheio de elogios. Sabemos que tu vens da parte de Deus. Ninguém pode fazer as coisas que você faz se não vier da parte de Deus. Mas, irmãos, Jesus não dá a menor importância para os seus elogios. Se você voltar um pouco no capítulo 2, depois você pode ler o final do capítulo 2, Jesus rejeita a teologia de Nicodemos. Jesus rejeita os discípulos que querem Jesus pelos seus milagres. Jesus está fazendo milagres e no final do capítulo 2 diz que a multidão amava o Senhor Jesus, cria em Jesus pelos seus milagres. E em seguida, a palavra de Deus diz que Jesus rejeitou essa multidão. E Nicodemos reproduzia a mesma cultura. O Senhor que faz milagres, o Senhor é maravilhoso. E o Senhor não dá bola, o Senhor não liga para esses elogios. É como se ele rejeitasse o que Nicodemos está dizendo. Porque, irmãos, o Senhor quer se relacionar com você pelo que Ele é. O Senhor não quer que você venha na presença dEle buscando as suas mãos, buscando as suas bênçãos. Eu não sei por que você está aqui, eu não sei por que você vem na igreja, não sei por que você busca o Senhor.
Mas o Senhor não quer apenas abençoar a sua família. O Senhor não quer te dar um emprego melhor, não quer te dar mais dinheiro. O Senhor não quer te dar apenas bênçãos. O Senhor quer ser a bênção. Não ser o abençoador apenas, mas a própria bênção. O Senhor não é apenas o recompensador, Ele é a própria recompensa. Meus irmãos, o Evangelho não é sobre algo que está fora de Deus. O Evangelho é sobre o próprio Deus. A recompensa de crer no Evangelho é estar com Ele. Nós vamos para uma terra que mana leite e mel, mas nós não queremos ir para lá por causa da terra, por causa do leite ou por causa do mel. Queremos ir por causa do Senhor, porque Ele vai estar lá, porque a presença de Deus vai ser o nosso gozo, a nossa alegria. Irmão, se você está aqui por causa de emprego, de dinheiro, de cura na família, qualquer coisa dessa, saiba que isso é tão inferior ao que Deus tem para você. As coisas deste mundo são tão pequenas, perto do que Deus tem. É como se Jesus olhasse para Nicodemos: você está preocupado com o milagre que eu estou fazendo, com as curas que eu estou fazendo, você não sabe quem eu sou. Como se ele dissesse para Nicodemos o mesmo que ele disse para aquela mulher: se você soubesse o dom de Deus, se você soubesse quem está conversando com você. É como se ele dissesse para Nicodemos: Nicodemos, você está preocupado com este mundo, com as coisas que eu faço aqui? Se você soubesse a eternidade que eu tenho para você, Nicodemos. Se você soubesse as coisas espirituais, se você conseguisse ver um pouco quem sou eu. Irmãos, se os nossos olhos estão neste mundo, se os nossos olhos estão nas coisas daqui, mais infelizes dos homens nós somos. Os nossos olhos precisam estar nas coisas celestiais. Os nossos olhos precisam estar em Deus. Quando os nossos olhos saem das circunstâncias por um momento e olham para o Senhor, todas as coisas, irmãos, fazem sentido. Quando nós olhamos para o Senhor, nosso coração se alegra. Quando nós olhamos para o Senhor, Deus aviva o nosso coração. O que Jesus estava mostrando para Nicodemos é que ele não era um milagreiro. Ele era o Senhor da salvação, o Deus dos céus e da terra, o descendente de Davi, o Messias, aquele que viria para salvar o mundo. Ele é o Senhor que quer salvar a tua vida, que quer curar o seu coração, que quer ter um relacionamento com você, que quer transformar a sua vida por completo, não só te dar alguma coisa. Ele quer ser a sua recompensa, meu irmão. Nicodemos elogia muito Jesus, mas Jesus não gasta muita saliva com Nicodemos. Com a mulher samaritana ele até gasta mais saliva, ele conversa mais com ela. Já em Nicodemos ele vai logo na ferida, ele vai logo na jugular do Nicodemos. O que você precisa, Nicodemos? Olha aí o verso 3. A isso respondeu Jesus. Nicodemos faz alguma pergunta? Nicodemos não pergunta, mesmo assim Jesus responde. Irmão, você não precisa dizer para o Senhor qual é a sua pergunta. Você não precisa dizer para o Senhor qual é a aflição do seu coração. Quando Jesus olhou para Nicodemos, ele sabia exatamente o que Nicodemos precisava. Quando o Senhor olha para você nessa noite, Ele sabe das aflições do seu coração. Ele sabe exatamente do que você precisa. Ele sabe a pergunta que está sepultada no seu coração. Ele te trouxe aqui para responder essas perguntas. Ele te trouxe aqui para te dar a resposta. A resposta é o próprio Cristo, é o próprio Deus. Ele sabe a pergunta que você trouxe lá de casa, que você tem caminhado com ela. Jesus sabia a pergunta de Nicodemos. Jesus sabe a aflição, a dor do seu coração. E em resposta, Jesus responde: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino do céu. Irmãos, era como se Jesus olhasse para Nicodemos e estivesse dizendo assim: Nicodemos, você pode saber de tudo da Bíblia. Eu não preciso te ensinar o que é o Pentateuco, que são os profetas, que é os Salmos. Eu não preciso te ensinar a palavra de Deus. Você é um
exímio conhecedor. Mas de nada adianta isso, Nicodemos, se você não nascer de novo. Se não nascer de novo, de nada adianta. Nicodemos precisava nascer de novo, ter esse novo nascimento. E Jesus diz que isso é absolutamente necessário para ver o reino de Deus. Irmãos, não é possível entrar no reino de Deus, não é possível conhecer o Senhor Jesus, não é possível desfrutar das bênçãos de Deus, se não nascer de novo. Quem nasce uma vez, morre duas vezes. Quem nasce duas vezes, morre apenas uma vez. Se você nasceu só uma vez, só da carne, só naturalmente, você vai morrer no seu corpo. E você vai ter a pior morte de todas, a morte espiritual, a eterna separação de Deus, a eterna punição pelos pecados, a eterna condenação no inferno, irmãos, onde a ira de Deus se manifestará contra você. Mas se você nascer da carne, e não só da carne, se você nascer de Deus, se um dia você tiver esse novo nascimento, você jamais passará pela morte espiritual. Você terá vida eterna, gozo eterno. Entrará pelos portões celestiais, desfrutará da vida eterna com o nosso Senhor. Mas para isso, irmãos, é preciso nascer de novo. Nascer de novo. O que é isso? Uma vez o Luca estava dando essa aula para os adolescentes. Como é que é o nome dele? E um dos adolescentes, o Vitor, respondeu assim: ué, mas eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Sem saber da história. Nicodemos faz exatamente essa pergunta: nascer de novo? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Nicodemos tinha uma mente mundana, pensando nas coisas daqui, enquanto Deus falava das coisas do alto. O que é nascer de novo, irmão? Para falar o que é, eu vou dizer o que não é. Nascer de novo não é ter conhecimento bíblico. Nascer de novo não é conhecer as coisas das Escrituras. Nicodemos conhecia, talvez mais, tirando o André, conhecia mais do que todo mundo aqui. Então, tirando o André, o Nicodemos conhecia mais a Bíblia que todo mundo aqui. Mas isso não levava ele para o céu. Isso, mesmo conhecedor, ele era alguém que estava em trevas. Nascer de novo não é conhecer a Bíblia. Quer dizer que a gente não deve conhecer a Bíblia? Não quer dizer que a gente não deve dar importância para conhecer a Bíblia? Claro que não, irmãos. Nós temos que conhecer. O nosso prazer é conhecer e continuar e prosseguir em conhecer o nosso Deus. Mas isso por si só, conhecer o Senhor, conhecer as Escrituras, não quer dizer que você nasceu de novo. Conhecimento bíblico não quer dizer novo nascimento. Nascer de novo não é fazer parte de uma religião. Nascer de novo não é ser congregacional. Nascer de novo não é vir nos cultos de terça, de quinta, de sábado, de domingo, na escola dominical, no culto à noite, no culto de jovens, no culto da oração, vir por ensaio do coral. Nascer de novo não é participar de uma religião, não é participar de uma igreja. Se fosse por religião, Nicodemos estava garantido, irmãos. Nicodemos era um dos principais da religião judaica. Mas Jesus diz para ele que ele precisa nascer de novo. E que ele não tinha nascido. Nascer de novo não quer dizer participar da igreja evangélica. Não quer dizer que agora você sai para a rua e diz que você é evangélico. Pertencer à igreja. Irmãos, até trabalhar na igreja, ser diácono, presbítero, até pastor, pregador. Isso não quer dizer que você nasceu de novo. Nascer de novo não é conhecer a Bíblia. Nascer de novo não é fazer parte de uma religião. Nascer de novo, irmãos, não é conhecer a Bíblia, não é fazer parte de uma religião. E nascer de novo não é acreditar em Deus. Nicodemos acredita muito bem em Deus. Nicodemos tem fé, ele crê
que Deus existe. Sabemos que tu vens da parte de Deus. Olha a fé. Hã? Nascer de novo não é acreditar nas coisas que nós falamos aqui. Nascer de novo não é acreditar em Jesus Cristo, acreditar que Ele morreu numa cruz, acreditar que Ele ressuscitou ao terceiro dia, acreditar que tudo que nós dissemos aqui é verdade. Eu acredito em tudo isso que você está dizendo, Pedro. Então eu sou salvo. Nascer de novo não é acreditar em Deus dessa forma, irmão. Você crê que Jesus é Deus? Você crê que Jesus morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia? Você tem essa fé? Sabe o que Tiago diz para nós? É muito forte o que Tiago diz. Você crê assim? Os demônios também. Os demônios também acreditam que Jesus é Filho de Deus. Os demônios acreditam que Jesus morreu na cruz, que Ele ressuscitou. Os demônios têm essa fé. Nascer de novo não é simplesmente acreditar em Jesus, acreditar nas coisas que nós dizemos. Nascer de novo, irmãos, por último, não é ser uma pessoa melhor. Nascer de novo não é mudar alguns comportamentos. Irmãos, se você começar a fazer parte de uma religião, você pode ser uma pessoa melhor. Você pode vir aqui para essa igreja e ouvir as pregações e começar a seguir o que nós pregamos. Nascer de novo não é, irmãos, melhorar como pessoa. Não é passar um verniz moral na sua vida. Nascer de novo não é aquela coisa, simplesmente eu roubava e não roubo mais. Eu mentia e não minto mais. Por que você nasceu de novo? Porque eu fumava e não fumo mais. Porque eu bebia e não bebo mais. A religião pode melhorar uma pessoa, irmão. Os islamitas têm um código de moral super elevada. Os islamitas não traem a mulher, não podem mentir. Ou seja, seguir as normas de uma religião para ser uma pessoa melhor não quer dizer nascer de novo. O que é então nascer de novo? Vamos analisar a resposta de Jesus? Jesus disse: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, quando Jesus fala com Nicodemos, ele estava falando ao coração de Nicodemos. Ele estava falando com o que Nicodemos já conhecia. Ele queria atingir a Nicodemos. Quando Jesus fala com você, meu irmão, Ele quer falar o seu coração. Ele quer falar com a sua história. Ele quer falar com o que você conhece. Isso me lembra a história de John Wesley, que estava indo evangelizar, um pastor num barco, indo evangelizar nos Estados Unidos. Começa uma grande tempestade. E ele, apavorado, com medo de morrer, com muito medo de morrer. E ele foi com os morávios, a maior organização missionária que já existiu na história do cristianismo, os morávios. E os morávios estavam felizes, cantando ao Senhor alegres, no meio da tempestade. John Wesley, então, olha para um dos morávios e diz: como vocês estão alegres? Como vocês não têm medo de morrer? Esse morávio olhou para o John Wesley e disse: John Wesley, você sabe que você sabe que Jesus é o seu Salvador? E John Wesley responde: eu sei. John Wesley era um pastor que estava indo pregar. Eu sei que Jesus é o Salvador do mundo. E o morávio disse: John Wesley, não foi isso que eu perguntei. Eu não perguntei se Jesus é o Salvador do mundo. Você sabe que Jesus é o seu Salvador? Aquilo entra como uma flecha no coração de John Wesley. E ele começa a pregar a fé, até que ele mesmo encontrou essa fé. Você sabe que Jesus é o seu Salvador, irmão? Você sabe que Jesus quer falar com você? Assim como ele falou com Nicodemos? Você sabe que Jesus é a sua salvação? Não a salvação da igreja de maneira geral, não a salvação do mundo, mas o seu Salvador. Quando Jesus fala com Nicodemos, ele está falando ao coração de Nicodemos, ao que Nicodemos conhecia. E o que Nicodemos conhecia? O Antigo Testamento, irmãos. Então, o que Jesus estava dizendo quando ele dizia da água e do Espírito?
Vamos abrir Ezequiel capítulo 36, do verso 25 ao verso 27. Ezequiel 36, do verso 25 ao verso 27. Olha o que Jesus estava recordando, Nicodemos. Lembra dessa água, Nicodemos? Lembra desse Espírito? É nascer da água e do Espírito. Então, aspergirei água pura sobre vós, ficareis purificados, e todas as imundícies e todos os vossos ídolos vos purificarei, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Irmãos, nascer de novo não é passar uma verniz moral na sua vida, não é maquiar um pouco a sua vida, não é como cortar aquela árvore para melhorar um pouco ela. É como tirar uma árvore totalmente da raiz e plantar outra nova. Nascer de novo é ter um novo coração. É como se o seu eu passado morresse e agora você tem uma nova vida. É muito mais profundo do que seguir uma religião, muito mais profundo do que melhorar como pessoa. É ser uma nova pessoa, é ter um novo coração, é ter um novo espírito. Isso não pode ser produzido por mãos humanas, isso é um milagre de Deus. É Deus quem volta o nosso coração para Ele. É Deus quem nos faz uma nova pessoa. Irmãos, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. A palavra de Deus diz que o nosso coração era totalmente depravado. Irmãos, nós jamais amaríamos a Deus, jamais amaríamos a palavra, jamais obedeceríamos o Senhor, a não ser que Deus olhasse para nós na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, quando ainda éramos inimigos, e voltasse o nosso coração para Ele. E quando o Senhor faz isso, irmãos, nós temos um novo coração, e nós temos novas afeições, nós temos novos desejos. O quanto isso é profundo, irmãos, o quanto isso é mais profundo do que simplesmente seguir uma religião, do que frequentar uma igreja. É ter um novo coração, com novas afeições, com novos desejos, com novos sonhos, com novos prazeres. O nosso coração que amava o pecado, que amava a injustiça, que amava o mal, agora ama o Senhor, agora deseja a justiça, agora ama a palavra de Deus. Irmãos, a separação dos santos e dos ímpios é tão clara. Para os ímpios, essa palavra que eu estou dizendo cheira mal. Para os ímpios, essa palavra que eu estou dizendo é morte, é chato, é tedioso. Mas para nós é gozo, para nós é glorioso, para nós é como o ouro que brilha eternamente, para nós é mais doce que o mel. É a palavra do Senhor que aviva o nosso coração, e nós sentimos isso não porque somos bons, não porque somos melhores, mas porque um dia Deus tirou aquele coração pecaminoso e nos deu uma nova natureza, nos deu um novo coração. É um milagre, irmãos. Ah, que promessa gloriosa nós temos em Ezequiel. Coloca de novo o texto. Que promessa gloriosa nós temos em Ezequiel. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. A água quer dizer sobre purificação, irmãos. O Senhor nos dá uma nova natureza, e essa nova natureza é pura, é santa. E de todas as vossas imundícies, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei
coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, e tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. E por último, irmãos, porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardei os meus juízos e os observarei. Fareis que guardeis os meus estatutos. O Senhor faz com que a gente obedeça ao Senhor. É o Senhor que nos move para a obediência. É o Senhor quem nos move para a santidade. É o Senhor que nos move para a busca da palavra de Deus. É o Senhor que nos move para a leitura bíblica. É o Senhor quem nos move em direção a Ele. Nele está o querer e o realizar. Ele quer se relacionar conosco. E Ele faz com que isso aconteça. Por um milagre maravilhoso do Senhor. Que promessa gloriosa é essa em Ezequiel, irmãos. Que tesouro para nós. O Senhor tira o nosso coração, nos dá um novo coração. E esse coração ama o Senhor, busca o Senhor, anseia pelo Senhor. Eu quero concluir, irmãos, indo para a parte final dessa conversa. Jesus conclui essa conversa no verso 19 e o verso 20. Olha como ele conclui a conversa com Nicodemos. Verso 19, verso 20. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal e aborrece a luz, não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Jesus termina a conversa com Nicodemos apontando para a luz e para as trevas, dizendo que aqueles que são da luz vão para a luz, mas aqueles que são das trevas procuram se esconder, porque suas coisas são vergonhosas. Irmãos, a conversa se conclui com uma divisão clara entre luz e trevas. Agora, se Nicodemos nasceu de novo, ele deve andar na luz. Se Nicodemos nasceu de novo, ele deve evidenciar que nasceu de novo. E como você evidencia que nasceu de novo? Com uma vida de luz. Luz é obediência, luz é santidade, luz é caráter novo. Não é possível, irmãos, dizer que nasceu de novo se a sua vida continua em trevas. Se a sua vida continua em rebelião contra Deus. Se os seus atos, se as suas ações são em desobediência à palavra. Não é possível que você tenha nascido de novo se os seus frutos ainda são maus. Irmãos, nós somos salvos somente pela fé. Nada do que possamos fazer nos leva à salvação, somente pela fé. Mas se somos salvos, produzimos como salvos. Não somos salvos pelo que fazemos, mas se somos salvos, fazemos. Se somos salvos, evidenciamos que somos salvos. Irmãos, eu quero terminar dizendo que Deus é um Deus de separação. Deus é um Deus de profundas antíteses. Antítese é algo oposto, duas coisas opostas. Deus é um Deus que separa as coisas. Deus separou a noite e o dia. Deus separou as águas do firmamento e as águas do mar. Deus separou águas e terra. Deus separou homem e mulher. Colocou o sol para governar o dia, a lua para governar a noite. O Senhor Deus separa a noite do dia, as trevas da luz. E o Senhor separa o joio do trigo. O Senhor separa os bodes das ovelhas. O Senhor separa os que são seus, os que não são seus. O Senhor separa aqueles que nasceram de novo daqueles que nunca nasceram de novo. E existe um destino separado para cada grupo de pessoas. Aqueles que não nasceram de novo. Se você ouve essa palavra, você diz: eu não tenho certeza se eu nasci de novo. Eu não sei se eu tive esse encontro com Jesus. Eu não sei se minha vida foi transformada a esse ponto. Eu não sei se eu fui completamente mudado. Eu não sei se a minha vida tem sido só uma verniz moral,
só uma melhora, só uma maquiagem. Eu não sei se minha vida foi profundamente transformada pelo Senhor. Se você pertence ao grupo que não nasceu de novo, irmãos, existe um lugar real, mais real do que este mundo aqui, que é um lugar de condenação, um lugar de trevas, um lugar de punição, em que o diabo não é o Senhor desse lugar, Deus é o Senhor desse lugar. E lá ele não se revela com graça e amor, mas lá ele revela a sua ira, o seu olhar irado contra os pecadores. E o inferno é como labareda de fogo, um lugar real, que arde eternamente. E a Bíblia diz que as pessoas procuram a morte e não a encontram eternamente, irmãos. O inferno é um lugar real. Daqui a um ano, eu posso estar com uma barba maior, mais gordo, mais magro. Daqui a 10 anos, vou estar diferente. Mas daqui a 200 anos, daqui a 300 anos, daqui a 1000 anos, daqui a 1 milhão de anos, todos nós estaremos vivos. Todos nós estaremos conscientes. E se você não nasceu de novo, se você não teve um encontro com Deus, você está caminhando a passos largos para este lugar de condenação. A passos largos para o inferno. Caminhando como na areia sobre o abismo. E o Senhor ainda o segura com suas mãos, mas a qualquer momento Ele tira as suas mãos. Mas se você nasceu de novo, irmãos, se você teve encontro com o Senhor, você é salvo desse terrível lugar. Deus te leva para um lugar de paz. Deus te leva para um lugar de alegria, de gozo. Deus te leva para um lugar onde não há choro, não há tristeza, onde toda lágrima será enxugada. Um lugar que emana leite e mel, um lugar em que as ruas são de ouro, um lugar glorioso, majestoso. E um lugar em que a presença do Senhor não irada, mas a presença do Senhor graciosa, bondosa, estará lá conosco. O Deus de amor será a nossa recompensa. O Deus de amor será o nosso gozo. A cidade santa será a nossa morada. Nós estaremos com Ele eternamente. O veremos face a face. Essa é a nossa esperança, irmãos. Essa é a alegria que Davi pede para que seja renovada no seu coração. Davi não pede, renova a alegria do meu palácio, renova a alegria do meu reino. Davi sabe que essa alegria é muito inferior à alegria da salvação. Renova a alegria da salvação no meu coração. Você pode gozar da alegria de ser salvo se você nasceu de novo. Mas qual é a sua situação hoje, irmãos? Diante dessa palavra. Você não veio aqui à toa. O Senhor escreveu que você estaria aqui antes da fundação do mundo. Ele te trouxe nesse lugar. Ele te trouxe para uma mensagem clara, uma mensagem do alto. E a mensagem é que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então descerei do céu e sararei a terra. A mensagem é que se você pedir ao Senhor nessa noite, Senhor, eu não tenho vivido uma vida que te agrada, eu não tenho vivido uma vida de salvação, eu não sei se eu nasci de novo, eu não sei se eu já encontrei com o Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor cure o meu coração, eu preciso que o Senhor sare a minha terra, eu preciso que o Senhor me dê essa salvação, eu preciso te conhecer. Jesus está aqui nessa noite. Ele responde a essa oração. Spurgeon diz, irmãos, que nenhuma alma no inferno vai poder dizer que correu até Jesus e Jesus virou as costas. Se você corre até Jesus em tempo oportuno, e o tempo oportuno é essa noite, nós não sabemos se teremos amanhã. Se você corre para o Senhor em tempo oportuno, Ele está de braços abertos para te salvar, te perdoar, te amar, te restaurar, te fazer nova criatura. Mas como está o seu coração nessa noite?
Se você um dia já conheceu a Deus, se você faz parte desse maravilhoso grupo, que são os escolhidos do Senhor, desse grupo tão privilegiado, desse grupo que tem tantas promessas, tanto gozo, tanta alegria. Se você faz parte desse povo, você pode pedir para o Senhor: Deus, eu quero ter um encontro novo com o Senhor. Porque o Senhor quer se encontrar conosco todas as manhãs, todos os dias, sempre, todas as vezes que você vem para a igreja. E nessa noite Ele quer encontrar com você para te restaurar, para te dar ânimo novo, para te dar um novo espírito cheio do Espírito Santo. Não ser um crente mais ou menos, não ser um crente que um dia conheceu lá atrás, mas ser um crente transbordante, cheio do Espírito Santo, que é avivado pelo Senhor. O Senhor pode avivar o seu coração nessa noite. Peça ao Senhor: Deus, eu quero sair daqui transbordando dessas águas, transbordando da alegria da salvação, transbordando da tua salvação, transbordando da tua cura, transbordando da tua presença. Eu preciso disso, Deus. Mas se você faz parte do grupo que não sabe se pertence ao Senhor, que nunca teve encontro com Deus, essa é a noite da tua salvação. Você pode abaixar sua cabeça, fechar seus olhos e pedir: Senhor, entra no meu coração. Eu não preciso, irmãos, fazer um apelo para que você venha aqui na frente. Deus não precisa disso. Você não precisa que você... O Senhor não precisa que você rasgue suas vestes para que as pessoas vejam. Deus quer que você rasgue o seu coração, aí no seu íntimo, no seu interior. Não adianta tomar uma atitude para as pessoas se aquilo não é real. Mas se Deus está incomodando o seu coração, se o Espírito fala ao seu coração verdadeiramente, se quebrante diante do Senhor nessa noite, aí onde você está. Peça ao Senhor: Deus, me salva, e Ele te salvará. Ele pode escutar o íntimo do seu coração. Você pode nesse momento orar. Abaixe sua cabeça, irmãos, feche seus olhos. Mesmo que não haja pronúncia audível, o Senhor conhece o íntimo do seu coração. E Ele escuta nesse momento a tua oração. Ore ao Senhor onde você está.